paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta tarde. Eu quero deixar uma passagem bíblica ao teu coração nesta tarde. Se encontra no livro de Mateus, Mateus 18, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Glória a Jesus. Que palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Que ensinamento que Deus ele passou para os seus discípulos. Que palavra poderosa com Deus passou para o coração dos seus discípulos. A Bíblia fala que os seus discípulos chegaram até o Senhor e interrogaram o Senhor, dizendo: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior diante a Deus? A Bíblia fala que o Senhor ele pega uma criança como exemplo. Jesus, ele pegando esta criança como exemplo, ele traz e coloca entre os seus discípulos e fala: o maior no reino dos céus é como esta criança. Glória a Jesus. No verso 3 fala: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, o ensinamento a qual o Senhor passou para seus discípulos. Se nós não formos como uma criança, de modo algum entraremos no reino dos céus. Eu quero deixar para o teu coração 4 características de uma criança, aleluia, glórias a Deus. 4 características de uma criança. Antes de entrar nas 4 características de uma criança, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João 3. A Bíblia vai falar conosco no livro de João, capítulo 3, do verso 1 em diante. Glória a Jesus. João 3, 1, que diz assim a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha que interessante, que maravilhoso esta passagem bíblica. Um príncipe dos judeus. A Bíblia fala que este príncipe era Nicodemos. Todos conhecem a passagem bíblica, todos conhecem o livro de João, uma passagem a qual houve um grande confronto entre o príncipe dos judeus e o príncipe dos príncipes. O príncipe do homem e o príncipe da eternidade.
dois mestres frente a frente em um debate. E a Bíblia fala que o mestre dos mestres, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, é-te necessário nascer de novo. Não te espantes se eu vos disser, é necessário vos nascer de novo. Nicodemos, ele teria que nascer de novo. Este nascimento não seria do ventre da sua mãe, não, e sim um nascimento espiritual. A Bíblia fala, meu irmão e minha irmã, que quando nós descemos a água do batismo, nós sepultamos o velho homem e nós nascemos uma nova criatura. Glória a Jesus. Qual é o ensinamento que Jesus Cristo quer passar para o meu e o teu coração nesta tarde? É necessário nós nascer de novo. É necessário nós sermos como uma criança. Aleluia. 4 características de uma criança. Primeira característica: uma criança, ela é pura, pura de sentimento, pura de coração. A criança, ela tem a pureza. A criança, ela é pura, aleluia. Ela é pura no falar, pura no pensar. O que Jesus quis passar para seus discípulos? Qual era o ensinamento que Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quis passar para seus discípulos? Sede puros, puros no falar, puros no pensar, puros no agir. O Senhor quer que nós sejamos puros, que nós viemos a nos purificar cada dia. Glórias a Deus. Segunda característica de uma criança: humildade. Uma criança, ela é humilde. Uma criança, se tu colocar uma roupa, ela vai se agradar daquela roupa. Se tu colocar um sapato, ela vai se agradar daquele sapato. O nosso Senhor, ele era humilde. O nosso Senhor, ele era puro. Esse era o ensinamento que Jesus quis passar para seus discípulos. Por que Jesus falou para Nicodemos: não te espantes se eu vos falar, é-vos necessário nascer de novo. Todos os dias nós temos que nascer de novo. Nicodemos nada mais, nada menos que era príncipe da sinagoga. Um homem instruído nas leis, um homem instruído na Torá, mas era necessário nascer de novo. É necessário nós nascer de novo todos os dias. Para nós herdar o reino dos céus, nós temos que ser como uma criança. Para nós herdar a nova Jerusalém, nós temos que renascer de novo. Terceira característica de uma criança: dependência. Uma criança, ela é dependente do pai e da mãe. Algo que eu fiquei pensando: uma criança, quando ela nasce, ela tem uma dependência do pai e da mãe. Passa-se o primeiro mês, passa-se o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Vai se passando décadas e pós-décadas, ou seja, ano após ano. E uma criança, ela tem que ser dependente do pai e da mãe. A criança, ela é dependente para comer. A criança, ela é dependente para beber. A criança, ela é dependente para se vestir. A criança, ela até mesmo é dependente para aprender a dar os primeiros passos. O que Jesus quis passar para os discípulos e quer passar para mim e para ti nesta tarde? Ei, seja dependente. Seja dependente do Senhor.
Uma criança, ela é dependente do pai e da mãe. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dele, aleluia. Que viemos a ser dependentes do Senhor. Uma criança, ela depende do pai e da mãe para aprender. Uma criança, ela depende do pai e da mãe para poder falar suas primeiras palavras. Terceira característica de uma criança, dependência. Quantas pessoas que não querem ser mais dependentes do Senhor. Quantas pessoas que acham que agora pode andar sozinho, que não precisa mais do Senhor. Agora eu sei, agora eu faço, agora eu posso, agora eu vou. Deus, Ele quer que a sua igreja seja dependente dEle. Dependência do Senhor. Aleluia. Que viemos a ser dependentes de Deus. Que viemos a ser como uma criança, reconhecer que o Senhor nada podemos fazer. Que sem o Senhor em lugar algum chegaremos. Dependência. Sem a dependência de Deus, não somos nada. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos leva em lugares altos. A Bíblia fala que aquele que se exalta, ele é abatido. Mas aquele que se humilha, ele é exaltado. Uma criança, quando ela é dependente do pai, ela mostra obediência. Que viemos a ser obedientes ao Senhor. Que viemos a entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Dependência. Terceira característica de uma criança, dependência. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando nesta tarde? Voltando para você entender. Primeira característica, pureza. Uma criança, ela é pura. Que viemos a ser puro. Que viemos a ser sincero. A pureza, ela nos traz alegria. A pureza, ela nos traz frutos do Espírito Santo. Segunda característica, humildade. Quantas pessoas têm perdido a humildade? Quantas pessoas que têm pisado no próximo? Quantas pessoas que têm batido no peito e têm se exaltado? Uma criança, ela é humilde. Uma criança, ela é humilde de espírito. Que viemos a ser humilde. Terceira característica, dependência. Que viemos a ser dependentes do Senhor. Quarta característica de uma criança, alegria. Uma criança, ela é alegre. Uma criança, ela tem alegria no seu coração. Uma criança, aleluia, ela se alegra por qualquer coisa. O Senhor quer que nós sejamos alegres. Nos alegrar, nos regozijar na sua presença. Quantos crentes que não se alegram mais? Se Deus não dá um carro, fica triste. Se Deus não dá uma casa, quer parar, quer desistir, quer desanimar. Que viemos a ser como uma criança, a ser alegre por aquilo que o Senhor já tem nos dado. A alegria. Me alegrei como me dissermos, vamos à casa do Senhor. Viemos a ser alegre. Que viemos a nos regozijarmos no Senhor. Quantas pessoas que não têm mais alegria. Quantas pessoas, aleluia, que deixaram de sonhar, deixaram de acreditar nos seus sonhos. Quantas pessoas que vivem oprimida, abatida, abatido. O Senhor quer que nós viemos a nos alegrar. Aleluia, Deus. Se alegra nesta tarde na presença do Senhor. Regozija-te nesta tarde na presença do Senhor.
Guarda o teu coração essas 4 características de uma criança. Eu poderia ir mais além, aleluia, mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. 4 características, tem várias características. Se você pegar e começar a analisar uma criança, você vai ver várias características, mas 4 características que chamou minha atenção: pureza, humildade, dependência e alegria. Glórias a Deus. Olha o ensinamento que o Senhor passou para seus discípulos. Uma criança, ela representa um novo ser. Uma criança, ela representa uma nova criatura. Quando nós descemos as águas do batismo, nós nos tornamos uma nova criatura. Glórias a Deus. Uma nova criatura, um novo ser na face da terra. Jesus quer que nós sejamos uma nova criatura. Jesus, Ele quer que nós sejamos como uma criança. Glórias a Deus. Guarda esta palavra ao teu coração. Medite. Estude a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar mais ao teu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Deus. Esta passagem bíblica, meu Deus, 16 minutinhos, 16 minutos que o Senhor vai falar ao coração deste homem, desta mulher que eu vi este vídeo. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar humildade, pureza, alegria, dependência de Ti, meu Pai. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, meu Deus. Que Tu possa nos ensinar, Pai, a sermos como uma criança, meu Deus. Oh, aleluia. Que Tu possas guiar nossos passos, guiar nossos caminhos. Que Tu possas, meu Deus, a nos dar força, a nos dar alegria, para que Teu santo nome venha a ser glorificado. Aleluia, Deus. Jesus, quando Ele andava na face da terra, Ele era humilde. A Bíblia fala que o meu Senhor e o teu Senhor, Ele nasceu numa manjedoura. O meu Deus e o teu Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele nasceu numa manjedoura. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura. Ali o Senhor estava nos mostrando a sua simplicidade. O nosso Deus, Ele poderia nascer num palácio. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele poderia nascer numa cama de ouro, num berço de ouro, mas não. Ele nasceu numa manjedoura. A Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele vivia numa cidade simples, num vilarejo, aleluia, muito simples. Glória a Deus. O meu Deus e o teu Deus, Ele é simples. É na simplicidade que Deus opera, aleluia. Quantos têm perdido a simplicidade? Quantos têm perdido esta característica? Querem ser mais do que os outros, querem ser ricos, famosos, e estão perdendo a simplicidade. O nosso Deus, Ele é simples. O nosso Jesus, Ele veio na face da terra na simplicidade. A Bíblia fala que Jesus, Ele estava na casa dos publicanos. Os fariseus vendo Jesus na casa dos publicanos. Os fariseus, eles não gostaram do que estavam vendo.
Porque os fariseus, eles olhavam para os publicanos como se fossem homens pecadores. Jesus, ele sabendo disso, Jesus ele fala: ei, eu não vim senão para os perdidos, para os doentes, para os perdidos da casa de Israel. Olha o ensinamento que Deus nos deixa. Quantas almas que estão perdidas, feridas, machucadas. E nós achamos que a obra de Deus ela só roda em prol de um púlpito, de uma igreja, de um templo. Enquanto tem almas padecendo, pessoas brigando por cargos dentro da igreja, enquanto pessoas padecendo, enquanto pessoas, aleluia, morrendo espiritualmente. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, ele era humilde. O nosso Senhor, ele era simples. A Bíblia fala que Jesus, ele entrou em Jerusalém montado no jumento, aleluia. Olha a simplicidade que o meu Deus e o teu Deus ele tem. Ele poderia ter entrado num cavalo de rei. Ele poderia ter entrado num cavalo mais caro que existia naquela época, mas não, ele entrou numa jumenta. E a Bíblia fala que o povo falava: Hosana, Hosana, Hosana. Nosso Jesus, ele é simples. Que nós não viemos a nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Quantas pessoas que têm esquecido de onde o Senhor tem tirado. O Senhor exalta e a pessoa se esquece. É por isso que Deus quer que a gente seja como uma criança. Uma criança, ela é dependente. Uma criança, ela é sincera. Uma criança, você bate nela agora, depois ela está sorrindo aos teus braços. Que Deus possa falar ao mais do teu coração. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Compartilhe este vídeo com teu amigo. Deixa teu like. Se inscreva no canal. Abençoa teus familiares. Compartilha este vídeo nos grupos, com teus amigos, com tuas amigas. É um vídeo muito simples, mas bem objetivo. Que a gente não venha se esquecer que o nosso Jesus, ele era humilde. É na humildade que Deus opera. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.